Salmo de número 6, oração em tempo de angústia. Diz aí que ao mestre de canto, um salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados, todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Amém. Senhor, tu que és o Deus Salvador, Deus que nos redimiu, Deus que deu o seu Filho por nós, é também o Deus que há de completar essa obra em nós. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos dê discernimento da tua palavra e fala conosco neste momento, fala através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo é mais um dos salmos de lamento, Nós estamos passando aí os estudos com os salmos de louvor, adoração, salmo de lamento. E esse salmo é uma queixa a Deus. Ele exibe não só um apelo dirigido a Deus, mas ele também ele traz também a confiança em meio à angústia. E aqui nós percebemos a angústia de Davi. Estava muito perturbado, muito angustiado na situação em que ele estava. Quando o pastor Danilo falou no Salmo 3, nessa sequência dos Salmos, ele lembrou que nós estamos estudando Davi de uma perspectiva diferente de que nós estudamos no passado. Nós já estudamos Davi nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, começando lá em Samuel mais especificamente a partir do capítulo 15 e 16, vendo ou estudando a história do ponto de vista do narrador, o narrador falando em Samuel. E aqui nos Salmos é o próprio Davi que nós encontramos falando. Então nós vemos a perspectiva do próprio Davi falando conosco. O reverendo Leandro Lima, ele entende que esse Salmo 6, juntamente com os outros, dos Salmos de 3 até o 7, uma espécie de diário de Davi. É como se Davi... Eu esqueci aqui meu alarme, só um minutinho. Meu alarme não, o cronômetro, É como se Davi estivesse escrevendo a sua tristeza, as coisas que estavam acontecendo com ele naqueles dias. Então ele entende isso como uma espécie de diário de Davi. Ele até fez menção, eu não sei se isso ainda acontece no seminário, Ele fez menção sobre a obrigação de ler o diário de Simonton, que fazia parte de uma disciplina, A disciplina requeria que se lesse o diário de Simonton. E segundo ele, começou obrigado mesmo a ler no início e depois, já com grande prazer, ele continuou lendo esse diário e ele pôde perceber ali, inclusive recomenda que a gente possa ler esse diário, toda a angústia, toda a luta, todo o sofrimento de Simonton, que veio como missionário fundar a igreja presbiteriana no Brasil, Ele veio como missionário e o fundar a igreja foi uma coisa secundária, E no seu diário ele traz as suas lutas, as suas dificuldades, seus sofrimentos, o anseio por estar mais perto de Deus, por ter mais comunhão com Deus, por viver
uma vida mais próxima de Deus. Ele mostra as suas dores, a sua carência e mostra a sua confiança também. Então, muito parecido com esses salmos aí de 3 até 7, que há indicações de que foram escritos no período em que Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Quando Absalão tomou o poder, né, tomou a sua coroa, o seu reino, o seu trono, Davi foi traído, né, sentiu o golpe vindo do próprio filho, da própria família, e ele foi comunicado que Absalão reuniu muita gente até que Davi pensava que era amigo. Então, ele reuniu inimigos de Davi naquele momento contra ele, e Davi teve que fugir. Fugiu para não morrer. Ele levou consigo algumas pessoas, alguns de confiança, outros ficaram, assim como as suas concubinas, né, tiveram que ficar. Então, há indicações de que esse salmo tenha sido escrito nesse período de sofrimento. Mas nos Salmos 3 e 4, há uma ideia de que apesar dessa fuga, desse sofrimento, as coisas ainda estavam bem. Por quê? Porque no Salmo 3, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, podem conferir, no Salmo 3, Davi diz o seguinte, no verso 5, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, ele ainda estava dormindo bem. Ele ainda estava dormindo bem. Eu deito e pego no sono. Eu até lembrei de mim, né? Eu deito, já era. Já não tem perturbação, é para dormir logo. Então, Davi se deitava e pegava no sono. Estava tranquilo. No capítulo 4, também faz referência sobre isso. Ele ainda estava dormindo. Veja o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar. As coisas ainda, apesar da fuga, apesar do sofrimento, ainda estavam correndo bem. Mas, provavelmente, aquela fuga, aquele sofrimento, já começou a mudar. Aí no capítulo 5, as coisas já começam a mudar. A história de sofrimento de Davi já não está tão confortável mais. Veja o verso 3 do capítulo 5. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então ele já estava acordando de manhã angustiado. As coisas não estão acontecendo como eu espero. O sofrimento continua. Ele já acorda pensando no problema. Não está resolvendo. Amanheceu e o problema continua. E está piorando. Está piorando. Agora, no Salmo 6, ele está cansado de tanto gemer. O seu leito está cheio de lágrimas. Ele começa o Salmo 6 dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Há alguns comentaristas que entendem que Deus já estava irado, ele entende isso, ele sabe da fúria, da ira do Senhor, do furor do Senhor, e pede misericórdia, tem compaixão de mim, Senhor. Há outros que, como o reverendo Davi Charles Gomes, que Davi começa esse salmo dizendo: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, com relação ao que ele ainda ia dizer. Olha, Senhor, com todo respeito, não me castigue, mas eu preciso dizer para o Senhor, eu preciso falar. Então há entendimentos diferentes a respeito disso. Nessa nossa Bíblia, né, do estudo de Genebra, também há o entendimento de que o salmista pede que o Senhor não o castigue de forma verbal e fisicamente, e implora que Deus demonstre misericórdia. A verdade é que Davi estava se sentindo realmente tão perturbado que ele clama por misericórdia, por compaixão de Deus. Ele sabe que precisa disso. Ele se humilha e se coloca na presença, do Senhor em humildade para pedir o perdão. Muita gente entende realmente que Davi estava ali
falando dos seus pecados. E nós podemos perceber a sua angústia. Senhor, não me repreendas na tua ira. Tem compaixão de mim. Eu me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Pode ser que fosse alguma enfermidade, algum problema físico, um sofrimento físico que Davi estivesse passando naquele momento. Outros entendem como uma crise espiritual e não um problema físico, algo que abalou realmente a sua estrutura. Há até algumas versões que diz que os meus ossos estão estremecidos, estremecem. Há o entendimento de que a psique foi abalada, está abalada com tanto sofrimento. É uma perturbação que todo o seu ser está abalado. Davi encontra-se num momento de profunda tristeza e angústia. Davi estava numa situação limite. Quantas vezes eu e você nos encontramos assim, numa situação de limite? A gente vai se deitar, recorre ao Senhor na oração, acorda, pede a Deus novamente socorro, passa o dia e se lembra do Senhor, pede misericórdia. Nós estamos numa situação de limite. Tem compaixão. Irmãos, e essa é realmente a saída, o conselho. É se colocar na presença do Senhor em humildade e dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Eu estou no limite. Meus ossos estremecem, eu estou abalado. Tem misericórdia de mim. E foi o que Davi fez. Ele se apresentou com humildade. No verso seguinte, ele diz que a sua alma está abalada, está profundamente perturbada. E diz: até quando, Senhor? Até quando? Nós percebemos aqui que Davi não está confessando nenhum pecado, como ele costuma fazer em outras passagens. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque não tinha pecado, não é porque ele era santo ou perfeito, mas porque ele se humilhava, se arrependia e se colocava na presença do Senhor assim arrependido. E Davi não estava aqui confessando nenhum pecado, mas ele estava lamentando uma situação. Esse salmo é parecido, né, com o Salmo 38. Pastor Edward já fez o estudo, né, do Salmo 38, é um salmo de lamento também, e ele começa dizendo a mesma coisa aí no Salmo 38. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra para acompanhar. Ele diz o seguinte: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Praticamente a mesma coisa, né? Mas ele depois vai dizer o seguinte, aí no finalzinho do Salmo, aí no finalzinho do verso 3, essas coisas acontecem, né? Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por quê? Por causa do meu pecado. Aí no Salmo 38 ele já diz que é por causa do seu pecado, da sua iniquidade. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Então ele está confessando, está falando que é por causa dos seus pecados. Aqui no Salmo 6, ele não diz que é por causa do pecado, mas é por causa da situação que o deixa profundamente abalado. Ele não pode se esquecer, né, que é resultado do pecado, mas ele não apresenta aqui. É uma dor. É claro que a gente sabe que é por causa das consequências. Ele estava fugindo por causa das consequências. Nós aprendemos aí nos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, o motivo pelo qual Absalão estava perseguindo Davi, o motivo pelo qual ele tomou o trono, era para cumprir
uma disciplina. Era para disciplinar Davi. Davi estava sob disciplina. Disciplina que durou anos. Disciplina que durou anos para ser executada. Por quê que isso estava acontecendo? Que disciplina? Referente ao quê? Nós já falamos, né? Referente ao pecado da cobiça que Davi cometeu e as consequências dessa cobiça, como até o assassinato. Ele cobiçou uma mulher, ele matou um homem, fez isso às ocultas, às escondidas. O próprio Senhor já tinha dito para ele que ele cometeu o pecado, ele fez às escondidas, às ocultas, mas receberia o castigo à luz do dia. O que aconteceu com as concubinas de Davi que ele deixou para trás? Ele fugiu, as concubinas ficaram. Absalão montou lá uma tenda, em praça pública, vamos dizer assim. À vista de todo o povo, Absalão manteve relação sexual com as concubinas de Davi. Cumpriu-se o que Deus tinha dito. O que ele fez às ocultas, escondidas, aconteceu em plena luz do dia. Nós podemos estar sofrendo de alguma forma, irmãos. Nós podemos, talvez pelo sofrimento, pela tristeza, nós estamos sendo consumidos, talvez até nos revestir de autocomiseração. Como se a gente não tivesse pecado. Como se nós não merecêssemos nada. Como se nós fôssemos santos. Eu não mereço punição, eu não mereço dor, eu não mereço doença, eu não mereço traição, eu não posso perder meu filho, eu não posso perder minha mãe, eu não posso isso, eu não mereço aquilo. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Às vezes a gente pergunta por quê em diversas situações, por que isso, por que aquilo. E se esquece que existe um para que está acontecendo. Acaso pode o vaso discutir com o olheiro, por que me fizeste assim? E outra coisa, Deus disse que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter. E as coisas acontecem na nossa vida e Deus está no controle de todas elas. Davi estava passando por um profundo sofrimento e angústia. E ele recorreu a Deus, ele sabia a quem recorrer. E nós precisamos recorrer também a Deus. Parar de ficar culpando os outros por alguma coisa que acontece conosco. Pare de se culpar porque você não consegue fazer nada para mudar a situação. Peça perdão, peça auxílio divino, socorro divino a quem pode fazer. Irmãos, e tem um detalhe. Talvez eu e você vamos passar por certos sofrimentos a vida toda. A vida toda. Porque é preciso. Para a minha disciplina, para que Deus me molde, para que eu tenha o caráter de Cristo. Há pessoas que talvez, a gente possa olhar para a vida dela. Nós temos essa facilidade de olhar para os outros e tentar ver o que há de bom, que problema é que ela tem comparado com o meu. E talvez eu olho e fico olhando que o meu problema é maior. Mas nós sabemos que cada um de nós suporta ou tem aflições e angústias diferentes. Há pessoas nesse mundo que nasceram com deficiências físicas, deficiências ou necessidades especiais, requer um certo cuidado diferente, outros não. E tem pessoas que têm a vida toda passado, dedicado o seu empenho, o seu trabalho a cuidar de pessoas assim na família, outros não. Recentemente, pastor Edward estava dizendo que há pessoas que têm problemas com emprego a vida toda, sempre vai ter problema com trabalho, e há outras que não. Mas há pessoas que vão ter problemas de saúde a vida toda, e outros não. Há pessoas que vão ter problemas com seus filhos,
Há outros que não vão ter problemas com os filhos. Talvez vão ter problema com o marido, com a esposa ou com a mãe. Irmãos, nós estamos num mundo em pecado, um mundo de sofrimento, de tristeza, de angústia, de aflições. A nossa vida é assim. Não adianta ficar perguntando por quê, por quê, por quê. Talvez é para quê. Nós precisamos nos humilhar. Tem pessoas que talvez nem pensem nisso, em se humilhar, mas se exaltam. Senhor, eu não mereço isso, por que está acontecendo comigo? Mesmo que você ou eu, mesmo que a gente não julgue que está tudo certo conosco, ou mesmo que a gente julgue que está tudo tranquilo, independente da circunstância, Deus está no controle. Foi Ele que escreveu, foi Ele que escolheu Davi, foi lá, mandou Samuel visitar Jessé, o mais pequenino, o mais simples, o pastor das ovelhas. Deus escreveu que seria um descendente de Davi, que haveria de ser o libertador, o salvador. Meu irmão, Deus escreveu a minha história e a sua história. O meu nome e o seu está escrito no livro da vida. E aí lá, do outro lado da eternidade, a gente não vai precisar se preocupar com isso mais. Nós não podemos deixar o nosso coração nos enganar com esse senso de autojustiça, de maneira alguma. Davi desabafa, irmãos. Davi faz um desabafo. Deixa eu ver aqui que a letrinha é maior aqui, viu? Davi faz um desabafo. A minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Esse até quando dá essa sensação, né? De pedir a Deus, quanto tempo eu vou ter que passar por isso? Esse até quando aparece aí cerca de 30 vezes na Bíblia, e só nos Salmos tem 16 vezes, né? Até quando? Até quando? E realmente talvez a gente possa perguntar até quando, mas Deus sabe até quando. Ele tem o tempo certo. Não age no meu tempo e no seu, mas Ele age no tempo certo. Agiu no tempo certo com Davi e vai continuar agindo na minha vida e na sua, no tempo certo. Nós não sabemos quando será, mas o Senhor o sabe. A metáfora de volta-te, Senhor, dá uma ideia de que Deus tinha se afastado. Ele tinha ido em direção oposta, né? E Davi talvez não estivesse sentindo a presença do Senhor, não estivesse sentindo que Deus estava próximo dele. Então ele diz, volta-te e socorre-me, salva-me por tua graça. Ele sabe a quem recorrer. Ele buscava pela graça do Senhor, ele sabia disso. Salva-me por tua graça. Irmãos, o Senhor fez aliança com o seu povo, o Senhor fez aliança com Davi. No Salmo 89, nós encontramos essa aliança. O Senhor falando sobre a aliança que ele fez com Davi. E Davi lembra disso, dessa aliança que foi feita. Então, ele conhece, ele sabe, ele entende a graça do Senhor e ele buscava por isso. Ele lembra da promessa. Ele vai dizer para o Senhor, na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Talvez Davi não tivesse um entendimento correto sobre a ressurreição, de como é
o processo, né? Mas ele, como nós falamos, na sua enfermidade, pedindo a cura, ele estava aí possivelmente com o pé na cova. E ele lembra a Deus da sua aliança. Ele vai dizer: como é que pode? Como é que vai acontecer? Como é que o Senhor vai ser glorificado? Como é que vai nascer de mim o Salvador? Como é que isso pode acontecer se eu morrer, se eu for para a sepultura? Mortos não louvam ao Senhor, não glorificam ao Senhor. O reverendo Leandro Lima, ele diz que é importante que nós lembremos Deus das suas promessas. Não porque Deus esqueceu, mas é porque nós, ao lembrar Deus, nós vamos nos lembrar que Deus é fiel, não a mim e a você, Ele é fiel a Ele mesmo. Ele fez a promessa e Ele vai cumprir, Ele é fiel. Mas Davi estava ali no seu sofrimento lembrando a Deus: volta-te, Senhor, até quando eu vou sofrer? Será que eu vou morrer? Você vai permitir que eu morra? Se eu morrer, como é que vai cumprir a tua escritura? Como é que eu vou te glorificar? Os mortos não te louvam. Há até uma referência, a gente se lembra do que está lá em Isaías 38, né, da oração de Ezequias, que realmente os mortos não podem louvar a Deus. Na sepultura, não há louvor a Deus. Isso não tem como acontecer. E enquanto nós estamos vivos, nós podemos glorificar a Deus. É certo que aqueles que vão morrer espiritualmente não vão glorificar a Deus, não vão estar cantando louvores a Deus. Mas nós estamos treinando, né? Passando um treinamento aqui de louvor e glórias a Deus com a nossa vida. O nosso catecismo, a confissão de Westminster, nós vamos encontrar o fim, o propósito do homem, né? A criação do homem. Para que o homem foi criado? Glorificar a Deus, exaltar a Deus. Então a nossa vida deve ser de louvor ao nosso Deus. O reverendo Davi Charles Gomes, que é um homem muito estudioso, né? Mestre, doutor, já com alguns cursos, vários cursos, aliás, né? Professor, ele disse que Davi talvez não tivesse toda a revelação de Deus. Nós sabemos que nós hoje temos a revelação de Deus nas Escrituras, na sua completude, naquilo que nós recebemos, que foi permitido a nós. Nós temos essa revelação. Davi não tinha. Ele teve revelação na sua inspiração para escrever os salmos, aquilo que Deus deu a ele para escrever. Os olhos de Davi apontavam para a eternidade, mas estavam fixos naquele momento, no seu sofrimento atual, no seu problema atual. E por isso ele diz sobre não há louvor, né, na sepultura. Talvez nós também estejamos passando por tanto problema, por tanta coisa, o nosso olho, a nossa mente, o nosso coração só está firmado nas coisas deste mundo, dessa terra. A gente está tão focado aqui, nesse pequeno tempinho que a gente vai viver aqui, comparado com a eternidade. E a gente se esquece, os nossos olhos esquecem da eternidade. Esquece de que lá é que vai ser maravilhoso. A gente se esquece de que se a gente focar e estiver esperando felicidade apenas nessa vida aqui, a gente não vai ser feliz, a gente vai ser o mais infeliz dos homens. Precisamos olhar para a eternidade. Davi disse que estava cansado de gemer, de sofrer. O seu leito já estava cheio de água das lágrimas. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários.
Irmãos, uma condição que não fica assim muito clara com relação a essa possível enfermidade de Davi. Ele diz que os seus olhos envelhecem, ele já tinha falado dos seus ossos que estremecem, mas uma coisa é certa, né? Essa enfermidade que ele sentia, a dor, a condição em que ele estava, separação de Deus, separação porque ele não se voltou para Deus no momento que precisava, causou esse sofrimento. E aquela tranquilidade que a gente viu no Salmo 3, 4, passou, e aqui já há lágrimas no seu leito. Ele diz que nada, está alagado, sua cama está cheia de água, de tanto chorar, de tanto sofrimento. Eu e você podemos chorar, irmãos, é bom chorar, se derramar na presença do Senhor. É bom que a gente apresente as nossas súplicas, é recomendação que a gente faça isso. A gente coloque diante de Deus os nossos pedidos, a nossa súplica. Eu me lembro do Senhor Jesus, que de uma maneira parecida com Davi, também chorou. Ele chorou, ele estava angustiado. E ele pediu a Deus, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele compreendia e ele sabia que era para glorificar ao Pai, que era para a salvação daqueles que o Pai deu a ele. Aquele choro de Davi, as lágrimas, ele tinha confiança de que Deus, através da sua promessa, da sua aliança, haveria de transformar. E a angústia e o choro do nosso Senhor Jesus foi transformado em vitória, em alegria, para mim e para você, para vivermos a eternidade em riso. Então, mesmo que a gente encha o nosso leito de lágrima, isso não vai se comparar com a alegria de viver eternamente no céu com Cristo. É promessa do Senhor que Ele vai cumprir. Nós percebemos, irmãos, aqui nesse texto, uma mudança repentina de tom. Pode ser que talvez a compreensão tenha chegado a Davi. Ele muda totalmente o tom em que ele estava falando, seus olhos de mágoa, estava falando dos seus sofrimentos, dos seus adversários, e ele já muda. Inclusive adversários que talvez a gente não compreenda quando a gente fala de adversários, de inimigos. A gente sabe que nós vivemos cercados de adversários, de inimigos também. A gente pensa muito na nossa vida espiritual, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. E a gente milita espiritualmente todos os dias. Nós temos uma luta espiritual todos os dias. E Davi, ele estava lutando contra o seu sofrimento, contra o seu pecado. Talvez ele pudesse não entender o porquê de coisas aconteciam e nós também não. Mas naquele momento, talvez a compreensão tenha chegado até ele, o entendimento tenha chegado a ele. Alguns dizem que talvez ele pudesse ter recebido uma ministração, talvez o profeta tenha chegado e falado com ele alguma coisa, mas ele diz: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Eu não quero ninguém perto de mim fazendo coisa errada, eu não quero ser participante, eu não quero praticar essas coisas que me afastam de Deus, eu não quero compactuar com coisas, com pessoas que desagradam a Deus. Apartem-se de mim, saiam de perto de mim
todos os que praticam iniquidade. Por quê? Porque o Senhor é o meu Deus, Ele ouviu o meu lamento. Ele ouviu o meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito e cobertos de vergonha. O verso 9, ele faz uma confirmação do que já tinha dito antes. O Senhor acolhe a minha oração. Ele afirma: o Senhor ouviu a minha voz. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Meus irmãos, o entendimento que veio a Davi precisa estar em nosso coração dia e noite. Deus nos ouve. Ele não é surdo para que não possa ouvir. Deus nos ouve. Ele não está se afastando, como Davi disse: volta-te para mim, Senhor, me socorre, até quando? Talvez a gente possa ter essa ideia de que o Senhor esteja andando distante de nós, esteja indo para longe de nós. Muitas vezes, o que acontece é nós estamos distanciando do Senhor. Nós estamos cedendo às pressões dos inimigos, dos adversários, andando conforme os padrões deste mundo, deste século, se amoldando à vontade da sociedade. Nós agora vimos recente que a Colômbia também aprovou o aborto. Então, bebês até 6 meses podem ser mortos. E talvez muita gente dentro das igrejas esteja em conformidade com isso. As pessoas estão andando para longe do Senhor. Envergonhem-se, sejam cobertos de vergonha, sejam perturbados os meus inimigos, cobertos de vexame. A glória do Senhor pertence a Ele mesmo, não a nós. Davi foi um homem vitorioso, mas ele entendia que a glória pertencia ao Senhor, o poder vinha do Senhor. Ele sabia que a resposta para os seus problemas vinha do Senhor. E sabia que Deus também o ouvia. Deus ouviu. Ele disse isso 3 vezes. Precisamos ter humildade. Precisamos nos achegar a Deus. Nos afastar das coisas que nos afastam de Deus. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus. O Salmo diz no seu título que Davi recorre à misericórdia de Deus. Talvez nós estejamos andando, recorrendo às nossas próprias forças, recorrendo a alguém para nos ajudar. Talvez a gente esteja andando, pensando no que está acontecendo, por que está acontecendo, quando nós estamos sendo moldados. Eu posso talvez ficar pensando: meu Deus, por que eu tenho que estar toda semana, todo mês com um carro na oficina quebrando as peças? Mas Deus sabe o porquê. Talvez você pode estar pensando: por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo atingir o meu objetivo? Por que eu tenho tanta dificuldade com o meu filho? Irmãos, esse problema, né, de filhos, a gente sempre fala, a gente sempre dá exemplo a gente que tem filhos, né? E a gente sempre pensa isso por quê? Mas é Deus que sabe o para quê. Talvez a gente esteja sofrendo em vão, sofrendo à toa. Por quê? Porque Deus é que cuida. É Ele que escreveu a história, é Ele que cuida. Ele não vai me deixar desamparado, Ele não vai te deixar desamparado, Ele não vai deixar o seu filho desamparado, Ele não vai deixar a sua mãe desamparada. Por quê?
Porque primeiro Ele ama mais do que você. É dele, foi Ele que escolheu. Ele cuida. E no momento certo, todas as coisas vão acontecer. É preciso reconhecer a disciplina, a misericórdia, reconhecer que a nossa confiança deve estar depositada no Senhor. Há muitas questões teológicas envolvidas no Salmo 6, que eu li alguns comentários, e que não vale a pena a gente ficar debatendo essas questões teológicas, já que pastor Danilo, pastor Edward, já viram isso tudo lá no seminário, né? Há até questões aí que os meninos da música poderiam ler e estudar sobre essa oitava, se é um tom abaixo. Há comentaristas que dizem que isso é o oitavo dia que estão se referindo, relacionado com a circuncisão. Então, irmãos, há coisas nos textos bíblicos que talvez nós não tenhamos uma compreensão exata sobre elas, mas uma coisa é certa: Deus continua sendo Deus, Deus de promessas, que cumpre promessas, Deus que faz aliança e que cumpre a aliança, que cuida de mim e de você, que os olhos estão atentos, que os ouvidos estão atentos. E é esse Deus que nós devemos glorificar com a nossa vida desse lado da eternidade e vamos continuar glorificando na eternidade. Amém. Deus Santo, poderoso, obrigado por tua palavra, obrigado porque o Senhor falou comigo, muito obrigado pela oportunidade de estar em comunhão com os irmãos. Continua falando conosco todos os dias da nossa vida, até o dia de encontrarmos contigo e que haveremos de estar juntos, glorificando, exaltando a Ti, juntos com os anjos, numa perfeição que vem de Ti mesmo. Nos ajuda, nos abençoa, no nome de Jesus. Amém.